meu povo! Atenção, porque o Vasco está vivendo definitivamente uma semana insana. Brenner chegou no Rio de Janeiro, Inestrosa tem data e horário previsto para desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o mercado está pegando fogo com jogadores que se aproximam de um acerto com o Cruz Maltino. E para completar, a venda do Ryan pode ter melado. Isso mesmo, cara. Que bagunça! A gente vai falar aqui sobre essa questão aí do Ryan e essa ida para a Inglaterra, que virou novela e pode o Ryan continuar aqui no Vasco. E claro, domingo tem jogo contra o Boa Vista e a gente vai falar muito aqui sobre essa partida. Então coloque atenção, nos acompanhe até o final, porque a gente tem muita notícia importante para passar para você, torcedor Cruz Maltino. Pessoal, o jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Boa Vista se tornou decisivo, né? Para quem acha que o campeonato estadual tem importância, o Vasco aí na quarta colocação no seu grupo, após o vexame contra o Flamengo e os resultados de ontem, e o Vasco às 20h30 do dia 25 de janeiro vai visitar o Boa Vista lá em Saquarema, no distrito de Bacaxá, no estádio Elci Rezende de Mendonça, né? E a dúvida do Diniz é se ele vai com o time titular ou se ele vai com o time principal, porque no dia 29 tem um jogo aí contra o Mirassol, né? Tá muito próximo. Hoje, a novidade do treinamento foi que Andrei Fernandes, o Lócio, o Diego Minetti, né, e o Zucarello participaram das atividades com um time profissional. Então, a gente pode ter um time alternativo aí para essa partida. Vamos falar sobre Ryan, gente. Pois é, que a venda do Ryan pode ter melado. Isso mesmo. A papelada do Ryan, da venda do Ryan, o Vasco não mandou aí para a Inglaterra, para o Bournemouth, né? E quem explicou essa situação hoje foi o jornalista Lucas Pedrosa, certo? Falando que não tem negócio. Mas vamos ver o que o Lucas Pedrosa falou aqui para eu dar a minha humilde opinião, certo? A grande questão é que a proposta chegou. Só que ela chegou há um dia. E sabe como é que ela chegou? Totalmente diferente da sinalização que havia sido feita lá no início da semana. O staff do Ryan, junto ao Bournemouth, sinalizaram que essa proposta chegaria entre 35 milhões de euros fixos e mais 15 milhões de euros em metas a serem batidas. Perfeito? Não chegou. A proposta que chegou foi de 28 milhões mais 7 em metas batidas. Ou seja, a proposta do Zenit, que o Vasco recusou, que a gente também deu em primeira mão, exclusivamente, foi de 31 milhões de euros. Maior do que a do Bournemouth, de forma fixa. E o Vasco recusou. O Vasco nem abriu negociação. E hoje de manhã, de forma exclusiva, eu trouxe todos os detalhes de como está a situação do Ryan. O Bournemouth finalmente fez a proposta oficial, no papel de fato. Chegou a proposta ontem ao Vasco da Gama. E o Vasco olhou essa proposta e falou assim: opa, nesses valores aqui, eu não vendo. Dessa maneira aqui, eu não vendo. Não vendo. Ryan, respeito sua vontade,
Staff, respeito sua vontade. Família, respeito também. Mas 28 mais 7, para nós, não faz sentido. O Vasco acabou de renovar com o Ryan ganhar cerca de R$1 milhão no Vasco da Gama. O Ryan tem uma multa de 80 milhões de euros. O Ryan é um jogador que, repito, o Vasco já recusou uma proposta até do Zenit, porque não pensava em negociar o Ryan em 2025. Só que agora que o Ryan manifestou o seu desejo de sair, é obrigação do Vasco avaliar o que é melhor para o clube. Entrar em um consenso e ter bom senso junto à sua família e os seus empresários. E o fato é que uma proposta de 28 milhões de euros fixas, podendo chegar a 35, não é boa para o Vasco. Obrigação do Vasco, do presidente do Vasco, é defender os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se não tinha proposta pelo Ryan, nada no papel, porque esse jogador ele foi liberado do jogo contra o Flamengo. Bom, a questão é a seguinte, vou dar a minha opinião que vai desagradar muita gente. A forma como o Ryan estava saindo do Vasco, papo furado, que tinha 15 milhões ali em cláusulas aditivas por conversa fiada. Duvido eles mostrarem um contrato, né? E ter proposta ali de 15 milhões de reais, porque ninguém faz isso. A questão é a seguinte, pegou muito mal a forma assodada como essa diretoria fez essa negociação com o Ryan. Viram que fizeram merda. A diretoria foi criticada publicamente pelo Fernando Diniz na coletiva. Fernando Diniz chegou a dizer que ele valia muito mais do que 35 milhões e agora estão com essas desculpinhas aí, certo? Estão com essas desculpinhas. Então, a tendência é que, momentaneamente, o Ryan fique no Vasco da Gama. A pergunta é, o Ryan vai continuar sendo poupado nos jogos do Vasco ou ele vai para campo? Isso que a gente tem que saber. A parte da noite a gente vai falar mais sobre isso na nossa live. Pois bem, indefinida a situação do Ryan, sobre a chegada do Brenner, o Brenner realizou na parte da tarde exames médicos no CT Moacir Barbosa. Passou contrato até 2029, tá? Chega aí para ser um dos astros aí da companhia, para ganhar R$1,5 milhão numa operação que pode chegar a €6,5 milhões aí, junto à Udinese, perfeito? 5 milhões fixos, batendo meta €1,5 milhão, certo? Então, o Brenner, a qualquer momento aí anunciado oficialmente, passou nos exames médicos. Sobre a situação do René Souza, a gente passa aqui para vocês. O jogador vai chegar aí na madrugada de sábado para domingo aqui no Rio de Janeiro. Dia 24, dia 25, o jogador já se apresenta aí no mesmo dia no CT Moacir Barbosa para realizar exames médicos, aqueles exames de rotina, igual o Brenner fez hoje, efetivamente. Perfeito? Então, a questão é a seguinte, o René Souza também já com data para chegar aqui no Rio. Reafirmando o que a gente falou na parte da manhã, o jogador Diniz Pinto aceitou a oferta do Vasco da Gama, as bases salariais estão tudo ok, o Vasco aguardando só a resposta do Moreirense. Grande novidade, o jogador aceitou ser atleta do Vasco, o Vasco já tem um acordo verbal com o atleta e com o seu staff, tá? Então o Vasco vai ter reforço aí para a lateral direita, certo? Cuiabano, martelo batido aí pelo Nottingham Forest, tá? O Marinacci disse que para emprestar o jogador só se for para o Rio Ave ou para o Olympiacos, que são clubes que pertencem a ele. Quem quiser tirar o
cuiabano do Nottingham Forest vai ter que pagar 10 milhões de euros, ou seja, 63 milhões de reais. O Vasco tem interesse na contratação desse jogador aí. Vamos ver como que vai ficar essa situação agora que tem uma meta estipulada. O jogador foi precificado. Perfeito? Bom, situação aqui do Adrielson, certo? O Adrielson recusou uma proposta multimilionária aí do SKA Moscou, estava tudo acertado aí, certo? E ele preferiu ficar no Al-Ahly. A informação que a gente tem é que o jogador quer retornar ao Brasil, tá? Ele tem aí proposta do Grêmio e do Vasco da Gama, e o jogador, nas próximas horas, vai dar a resposta também. O Vasco, a situação do DG, oficialmente muito difícil de acontecer. Sobre a volância, o Vasco negociando com o Lerma aí. Vamos ver se agora essa negociação vai sair. Belíssimo jogador colombiano. E a situação é a seguinte: Fernando Diniz deu o aval para a contratação do Cláudio Spinelli. Então, esse jogador tem 90%, jogador que joga no Independente Del Valle, tem 90% de ser atleta do Vasco da Gama. Porque, basicamente, o que faltava era isso aí. O Fernando Diniz dá o aval se quer ou não quer o jogador foi oferecido, informação que foi dada em primeira mão pelo canal Atenção Vascaínos, certo? Então a gente passa as notícias para vocês, agradeço pela atenção e a live da parte da noite vai estar recheada aqui de notícias, perfeito? Às 9h30 te espero. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!